Seus filhos vivei do resto. Aleluia. Poder sentar. Sentado, eu só vou pedir isso essa única vez. Sentado, vira para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: o milagre de Deus está na tua casa. Aleluia. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto de todos nós conhecido, a história da viúva, da multiplicação do azeite da viúva. Algumas pessoas chegam até a dizer a viúva de Eliseu, né? É assim que a gente direciona. É um texto muito conhecido. Essa viúva, e o que eu vou dizer aqui não é verdade absoluta, porque só a Bíblia é verdade absoluta, mas conforme as informações de Flávio José no livro História dos Hebreus, que ele conta de Abraão até a queda de Jerusalém, ele vai dizer que esta viúva, o Flávio José, e aí eu digo aos irmãos que isso é pano de fundo histórico. Sendo pano de fundo histórico, não é verdade absoluta, tem como haver questionamento, mas Flávio José vai dizer que esta viúva era mulher de Obadias, o mordomo, o segurança de Acabe, e que essa dívida ele adquiriu quando ele escondeu os 100 profetas em 2 cavernas, em grupo de 50. Isso é o que o Flávio José vai dizer. Logo, se o Flávio José estiver certo, e que essa dívida foi contraída quando ele escondeu os profetas, discípulos de Elias, dentro de 2 cavernas, Eliseu estava lá, porque Eliseu era discípulo de Elias. E a gente vai observar que Elias chama Eliseu, mas a gente vai esquecer, irmão, de que Eliseu ficou sendo servo de Elias durante 11 anos, para Elias ser arrebatado. Então vamos dizer que por isso que ela chega com toda a convicção, dizendo: olha, o meu marido, o teu servo, era fiel ao Senhor, e tu sabe disso, que ele era um santo homem de Deus. A primeira coisa que eu acho interessante desse texto é que a mulher vai dizer que o marido é crente. Porque está difícil as mulheres de hoje dizer que seu marido é crente, irmão. Mesmo o cara sendo obreiro, mesmo o cara sendo pastor, está complicado. Mas essa mulher vai dar testemunho do marido. E é algo interessante. Uma das coisas mais interessantes que eu acho sobre Cristo é que ele vai perguntar para o discípulo: o que é que o povo de fora estão dizendo de mim aí? Aí o discípulo vai dizer: um diz que tu é o profeta Elias, outro diz que tu é o profeta Jeremias, ou o profeta Isaías, ou o profeta João Batista, ou algum profeta que ressuscitou. Jesus não ficou convencido. Ele pergunta: e vocês? O que vocês dizem de mim? Porque o verdadeiro cristão tem que ter testemunho do de fora, mas precisa também ter testemunho do de dentro. O crente, porque a visão de quem está longe é diferente do que está perto. Aí Jesus perguntou: e você diz o que é de mim? O Pedro disse: Senhor, tu és o filho do Deus vivo. Jesus falou: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. O verdadeiro cristão precisa ter testemunho do de fora, mas também precisa ter testemunho do de dentro, dos que estão perto. E essa mulher, ela vai testemunhar do marido. Ela vai dizer: olha, o meu marido era crente, o meu marido era um santo homem de Deus. Conta-se a história de um obreiro que faleceu, e aí todo mundo chegava e dizia: oh, era um grande homem na sociedade. Aí chegava outro e dizia: oh, mas como este homem era muito amigo da sociedade. Chegou e disse: esse homem era muito crente. E a viúva do lado tocou no filho e falou: meu filho, vai ver se é teu pai ou se a outra pessoa está aí, porque o teu pai não era assim.
fácil ser crente. Aqui é fácil glorificar a Deus. Aqui é fácil, mas eu quero ver é você ser crente, é quando ninguém está vendo, é quando você está sozinho. Eu quero ver você ser crente, é diante da mulher de Potifar. Eu quero ver você ser crente, é quando ninguém está vendo. Mas eu quero te dizer e te desafiar, nos desafiar dessa noite, que o verdadeiro cristão, ele é crente no meio de uma grande multidão, mas ele também é crente quando ele está sozinho, no seu quarto de dormir. O profeta vai fazer uma pergunta para ela, e nós vamos aprender que essa mulher precisa de um milagre. E aí o profeta vai dizer: o que tu tens em casa? A palavra de Deus é: o milagre de Deus para a minha vida está na minha casa. A primeira coisa que nós vamos aprender com essa mulher é que ela vai ter humildade para procurar o profeta. Você sabia que a maior, essa geração de hoje, a maioria de nós, o maior erro de todos, a maioria de nós, é de pensar que Deus tem Facebook. A maioria de nós, pastor, o maior erro nosso é pensar que Deus tem WhatsApp. A gente solta tudo. Hoje eu amanheci triste, cara de triste. Irmão, só tem um lugar que você tem que ter cara de triste, é na presença de Deus. Faça igual o Ana, vai na presença de Deus. Porque quando você derramar a tua alma na presença de Deus, você vai sair com um milagre. A mulher de Sunem, a Bíblia diz que ela disse para o marido: arruma uma jumenta aí que eu vou procurar o profeta. Mas hoje não é dia de sábado e nem lua nova. Não faz bem, está tudo bem. Ela vem angustiada, e aí no caminho ela encontra com Geazi, porque o profeta manda o Geazi ir de encontro a ela, perguntar para ela como vai ela, o seu marido, o seu filho. O filho estava morto em casa, mas quando o Geazi chegou, ela disse: olha, lá em casa está tudo bem. Só que quando ela chega nos pés do profeta, ela chora. Você sabe por quê, irmão? Porque crente tem lugar certo de chorar. Geazi não vai resolver o seu problema. Os teus amigos do WhatsApp não vai resolver o teu problema. Os teus amigos da escola não vai resolver o teu problema. Mas eu conheço um, irmão, que resolve: Jesus Cristo. Esse sim, esse resolve. Ela vai ter a humildade de procurar o profeta. A palavra Eliseu no hebraico significa: Deus é meu salvador, Deus é a minha salvação, Deus salva e Deus é o meu auxílio. Você quer receber milagre? Procura o Deus que te salva, procura o Deus que é teu auxílio, procura o Deus que é teu salvador. Ela vai procurar o profeta. Interessante que a segunda coisa que nós vamos aprender a segunda atitude é que ela não negociou com os inimigos. Ela não negociou com o adversário. Os credores, ou melhor dizendo, o credor, que está no singular, pelo menos na minha Bíblia diz isso, que o credor chegou lá. E esse credor está na representatividade do diabo, querendo levar os dois filhos dela. E os dois filhos representam a alma e o espírito dela. Aleluia, Deus. E ela vai procurar o profeta, que significa: Deus é meu salvador. Porque verdadeiro crente, irmão, não negocia com o diabo, não negocia com o inimigo. Você não está aqui para negociar a tua salvação, nem o teu direito de primogenitura. Queira o diabo negociar com você, corra para os pés de Jesus Cristo, corra para os pés do Mestre, porque é lá que vai sair a solução. Ela não vai negociar com o credor. O credor bate na porta e diz: olha, o meu vim aqui pegar os teus dois filhos. Aí ela diz: fica quietinho, fica aí, não tem negócio com vocês. Não fiz negócio com vocês. Aí, irmãos, precisamos entender uma coisa. Paulo vai dizer que
que o cristão, para ser santificado, ele precisa fazer 3 coisas. Tiago diz que nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de nós. E Paulo vai dizer que nós temos que fugir da aparência do mal e fugir da prostituição. Todo crente que faz isso é vencedor diante do inimigo. Você sabe qual foi o maior problema de Sansão? Foi negociar sua força com Dalila. Você observa, quando você vai ler a história de Sansão, você vai observando que ele vai brincando com a sua força. Não se brinca com o inimigo, irmão. Não se faz negócio com o inimigo. Não tem esse negócio de dizer assim, não, se eu ficar aqui mais um pouquinho não vou cair. Não tem bom, tem que fugir. A Bíblia diz que tem que fugir. Sansão brincou. Onde está a tua força, Sansão? Se você amarrar meu cabelo, as minhas 7 tranças com alguma coisa, cordas novas, se tu me amarrar com cordas novas, seria como qualquer homem. Até que a Bíblia diz que Dalila persuadiu tanto Sansão que ele sentiu o desejo de morrer. Aí sabe o que a Bíblia vai dizer? Ele disse, olha, a minha força está no meu cabelo, nunca passou navalha. E no dia que o meu cabelo ser cortado, eu serei como qualquer um. Sabe o que a Bíblia vai dizer, irmão? A Bíblia vai dizer assim, e percebeu Dalila que Sansão abriu todo o seu coração. Fez um cafuné no Sansão, botou ele para dormir na perna. E quando o Sansão estava dormindo, ela cortou as 7 tranças e ela gritou, levanta, Sansão, que os teus inimigos vêm aí. O Sansão pensou, me livrarei dos meus inimigos da mesma forma que me livrei das outras vezes. Só que ele não teve força nem para levantar o braço. A Bíblia diz que arrancaram os olhos do Sansão na faca. Levaram Sansão para morar na casa de Dagom. E toda vez que os inimigos queriam rir, eles pegavam Sansão, colocavam no meio ou no pátio do templo e todo mundo começava a rir. Sansão perdeu a visão, Sansão foi morar como escravo e Sansão perdeu e se tornou palhaço na vista de todos os inimigos. Só que eu vou te dizer uma coisa, irmão, o meu Deus é um Deus que dá uma segunda chance para todo mundo. Aleluia, Deus. E a Bíblia diz que o cabelo de Sansão começou a crescer de novo e os inimigos não perceberam, até que um dia Sansão estava encostado nas 2 colunas e ele faz uma oração e disse, Senhor, eu quero que você me dê força, mas só esta vez, para que eu me vingue dos meus inimigos, pelo menos por um dos meus olhos. E ele colocou as mãos e empurrou aquelas colunas, e a Bíblia diz assim, e Sansão matou mais gente na sua morte do que em toda a sua vida. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Que o que Deus vai fazer contigo a partir de hoje é muito maior do que Ele tem feito, porque Ele está te dando uma segunda chance. Ela não negocia com os inimigos. Terceira coisa que nós vamos aprender com essa mulher é que ela vai ser obediente à voz do profeta e vai praticar a comunhão com as suas vizinhas. Porque está complicado ter comunhão hoje, não está? A geração que mais tem dificuldade de obedecer é essa geração de hoje. Irmãos, eu me lembro do tempo que eu aceitei Jesus, eu fiquei 3 anos sem usar short, porque o pastor dizia que era pecado. E eu não tinha dificuldade no calorzão terrível, eu não tinha dificuldade de andar de calça. 3 anos o corpo todo preto, trabalhando na roça e as pernas brancas. Mas essa geração de hoje tem dificuldade de obedecer, irmão. A Bíblia diz assim, o capítulo de número 19, versículo 16, porque no dizer capítulo 16, versículo 19 de Romanos, a vossa obediência seja ela conhecida de todos. Porque é fácil procurar o profeta, agora difícil é obedecer o que o profeta vai te falar. Interessante,
a dizer aos irmãos que tem muita gente que até procura o pastor num período de namoro. Aí o pastor diz assim: meu filho, não entra por esse caminho não, que essa menina eu já vi que ela é preguiçosa, não vai deixar você passar a fome. Quando você chegar em casa não vai ter comida, porque a mãe não ensinou ela nem sequer para passar um café. Aí ele fica pensando: mas a menina é bonita, ela enche os meus olhos. Desobedece a voz do pastor, desobedece a voz do profeta. Essa mulher, ela procurou o profeta, e o profeta perguntou: o que tu tens em casa? Ela disse: eu não tenho nada, mas eu me lembrei, eu tenho um pouquinho de azeite na botija. Aí o profeta falou assim: então volta para tua casa e fecha a porta sobre si. E ela veio debaixo da obediência, da ordenança do profeta. A quarta coisa, essa mulher, ela vai viver um período de anonimato na sua vida e na vida dos filhos, porque a Bíblia diz que ela vai fechar a porta da sua casa sobre si e sobre os seus filhos, e ela vai ficar um período da sua vida ou do seu tempo escondido dentro da sua casa, e é no momento que ela está escondida é que o azeite vai multiplicar. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Que é no momento do anonimato é que Deus vai fazer um milagre em nossas vidas. Nós somos a geração que mais vive procurando reconhecimento pessoal. Não tem aquele tipo de crente que vai orar na igreja, dobra o joelho do chão, aí está lá orando, né, mentindo, orando lá, aí tira uma selfie, de joelho mesmo manda dizendo: pastor, estou na igreja orando aqui pelo Senhor. Totalmente diferente, porque a Bíblia diz assim: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti e ora em secreto, porque o teu pai que vem em secreto sabe do que você necessita antes da palavra chegar no teu lado. Mas nós queremos viver, né? A geração de hoje, irmão, é a geração que já quer chegar na igreja, já quer ser obreiro, quer chegar aqui, já quer ser o vice-pastor da igreja, quer chegar na igreja, já quer ser líder de jovem. Um dos textos mais interessantes que eu acho na Bíblia é o versículo 80 do capítulo 1 do livro de Lucas, aonde a Bíblia vai dizer assim, falando sobre João Batista: e esteve ele no deserto da vida até o dia de se manifestar a Israel. Nós não queremos anonimato. A gente só vê Davi matando Golias, mas a gente esquece que enquanto Davi não matava Golias, ele matava urso, matava leão sem ninguém saber. Até Jesus precisou do anonimato. Com 12 anos Jesus vai para Jerusalém e fica perdido em Jerusalém. 3 dias depois, Maria e José encontram Jesus lá no templo, conversando com os doutores. E aí Maria diz: meu filho, eu e o teu pai estamos preocupados contigo já há 3 dias. Jesus diz: você não sabia que eu deveria cuidar das coisas do meu pai? Escute. Maria diz: eu sei, mas ainda não é a hora. Pegou no braço de Jesus: vamos para Nazaré aprender com manhinha. Glória a Deus, aleluia. E sabe quanto tempo Jesus fica lá? 18 anos. No anonimato, aprendendo na barra da sarra da mãe, na barra da sarra de Maria. Deus precisa levantar algumas Marias espirituais para colocar alguns crentes no lugar. Tu pregando heresia não, está no capítulo 2 do livro de Lucas. Eu sei, meu filho, mas vamos para Nazaré, porque ainda não é o tempo. Se Maria tivesse deixado e José tivesse deixado, tinha perdido o menino. Claro que Jesus é o Filho de Deus, né? Deus daria tem as suas formas de trabalhar, mas até Jesus precisou estar no anonimato para que quando ele se manifestasse de verdade. Aleluia, Deus. João Batista ficou 30 anos no deserto para um ministério de 6 meses.
Jesus ficou no anonimato 30 anos para o ministério de 3 anos e meio. O maior erro desta geração é que quer se preparar 3 anos para o ministério de 30. E as coisas de Deus funcionam ao inverso do nosso. O azeite só multiplicou enquanto ela estava com as portas fechadas sobre si. Eu quero te dizer uma coisa, irmão: fecha a porta sobre si e fecha sobre os teus filhos também. É momento de orar com os teus filhos, é momento de fazer campanha com os teus filhos, é momento de fazer culto doméstico da tua casa com os seus filhos. Não deixe os seus filhos fora da multiplicação do azeite. Porque a nossa geração hoje é de deixar os nossos filhos em casa. Menino, você quer ir para a igreja? Eu estou falando de menino pequeno, que já é adulto, já é responsável. Mas os nossos filhos, que ainda temos domínio sobre eles. Meu filho quer ir para a igreja? Não, hoje eu não vou para a igreja. Meu filho tem 7 anos. Ele diz: papai, hoje eu não vou para a igreja. Enquanto te recomendo comida colocada por mim, você vai. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Agora, no dia que você tiver, aí você pode. Agora, enquanto o pai aqui estiver colocando comida, meu filho. Oxe, que negócio é esse, irmão? Você sabe, eu acho uma coisa interessante, pastor Holanda, e eu estou encerrando. Sabe por que é que nós vamos observar que a Bíblia vai dizer no capítulo de número 42 de Jó, que Deus deu em dobro tudo que Jó possuía. Jó tinha 7.000 ovelhas, Deus deu 14.000. Jó tinha 3.000 camelos, Deus deu 6.000 camelos. Jó tinha 500 juntas de boi, Deus deu 1.000 juntas de boi. Jó tinha 500 jumentas, Deus deu 1.000 jumentas. Aí quando vai falar dos filhos, vai dizer que Deus só deu 10. Se Jó tinha 10 lá, morreu 10 lá, tinha que dar a 20. Por quê? Eu vou revelar para os irmãos. Porque Jó, Deus só deu em dobro para Jó aquilo que ele perdeu, que o diabo tirou. E o diabo, mesmo matando os filhos de Jó, não tirou os filhos de Jó. Todos eram crentes. Porque a Bíblia diz que Jó, no capítulo 1, toda madrugada levantava e oferecia sacrifício pelos filhos. Ele tinha o cuidado sacerdotal. Os teus filhos podem até morrer, mas tem que morrer e ir para o céu, irmão. Tem que morrer e ser crente. Eu profetizo isso em vossa vida. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os filhos de Jó não se perdem. Por isso que Deus não deu 20. A mulher de Jó não se perde. Porque a Bíblia diz que os dois se tornam uma só carne. E quando o diabo toca em Jó, ou quando o diabo vai tocar nas coisas de Jó, Deus diz assim: toca, mas não toca na alma dele. Toca, mas não toca no corpo dele. Ou seja, se Jó está protegido, a esposa também está. O teu casamento está protegido debaixo da proteção de Deus. Porque aquilo que uniu o Senhor não separa o homem. Glória a Deus, aleluia. Mas nós não queremos envolver os nossos filhos na multiplicação do azeite. Observamos uma coisa interessante aqui, irmão. Primeiro, é que ela vem debaixo da obediência. Segundo, ela vai exercer a comunhão, vai pedir vasilhas emprestadas às suas vizinhas. Terceiro, vamos observar que ela fecha a porta sobre si. Quarto, ela vai envolver todos os seus dois, a sua família, no processo da multiplicação. Ela está com uma vasilha na mão. Meu filho, traz uma vasilha. Lá vem o menino com azeite. O outro chega com uma vasilha. Outro vai chegando. O movimento da multiplicação. Os filhos vão vendo e a mãe também. Eu quero profetizar em nossas vidas que os nossos filhos estarão envolvidos nas nossas orações, que os nossos filhos estarão envolvidos em nosso altar. Eu profetizo isso em nossa vida, irmão. Eu profetizo que a porta do mundo estará fechada sobre a nossa casa e os nossos filhos estarão dentro. Aleluia, Deus. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Quando Deus foi tirar o povo de Israel do Egito, capítulo 12 do livro de Êxodo, Deus falou assim: olha, pega o sangue e coloca no umbral da porta.
Aí Deus vai dizer assim: e todo mundo que tiver dentro da casa vai livrar. Aí Deus vai dizer: porque o anjo não terá compromisso quem estiver fora. O sangue pode até estar no umbral, mas se você estiver fora, Deus não tem compromisso. Tem que estar dentro. O sangue só te protege se você estiver dentro da casa. Essa casa é a casa de Deus. Essa casa é o reino de Deus. E eu quero profetizar que os nossos filhos estarão dentro do reino de Deus. O Senhor vai trazer os nossos filhos. Aleluia. Observa que quando Deus foi entregar a cidade de Jericó na mão do povo de Israel, aqueles 2 espias foram escondidos por Raabe. E aí nós vamos entender uma coisa: quando eles estão saindo, ela diz: olha, eu percebo que Deus entregou na mão de vocês essa terra, tenha misericórdia de mim. Pegou um fio de escarlate e disse para ela: coloque esse fio de escarlate na janela, porque no dia em que Deus entregar, nós vamos perceber que essa é a casa. E aí eles vão dizer assim, escute aqui, irmão. Eles vão dizer assim: mas nós só teremos responsabilidade de proteger quem estiver dentro da casa. E aí é interessante que a Bíblia vai dizer que a casa da Raabe era no muro da cidade. O povo vai rodear a cidade durante 7 dias, e no 7º dia 7 vezes, e na 7ª vez eles gritaram, e os muros fez assim, ó. Irmãos, quem é que está em cima do muro e vendo o muro cair que não dá vontade de sair? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: é melhor a casa tremer e você está dentro, é melhor ter acontecer alguma coisa, mas você está dentro, porque quando o vendaval passar, quando a tempestade passar, Deus vai trazer livramento. Não sai da igreja não, irmão, mesmo que a luta esteja grande, mesmo que a perseguição esteja, continua dentro da casa. Aleluia, Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Porque tem gente arrumando qualquer motivo para sair da casa. Tem gente que vê perseguição em tudo. Tem gente que vê luta em tudo. Irmãos, eu já passei por tanta coisa, por calúnia, por perseguição. Alguém tentou me matar por causa do evangelho. Eu nunca vi isso como dificuldade. O meu alvo é Jesus Cristo. Jesus falou: se perseguir o dono da casa, vão perseguir também o doméstico. Eu estou lá me importando para quem deixa de dizer que eu sou feio, que eu sou contra, que eu sou preto. Eu quero saber que eu tenho é Jesus Cristo. Aleluia a Deus. Oh, glória a Deus. Ela envolve os filhos, e eu fecho aqui para nós encerrarmos. Algo interessante, que depois que as vasilhas todas foram cheias, aí ela vai fazer algo interessante que a maioria de nós não faz. Depois que todas as vasilhas estão cheias, da cozinha à sala, quarto, tudo cheio, quando terminou, que a Bíblia vai dizer assim, ela diz assim: traz mais uma vasilha, meu filho. Disse: mamãe, não tem mais nenhuma vasilha vazia. Aí a Bíblia vai dizer assim: então o azeite parou. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus não faz milagre por sensacionalismo. Deus faz milagre conforme a nossa necessidade. Se você tem necessidade, Ele vai fazer milagre. Se você não precisa, Ele não vai fazer. Aleluia. A Bíblia diz assim, que o povo de Israel ficou comendo do maná durante 40 anos. No dia que eles colocaram o pé, que experimentaram pela primeira vez do fruto da terra, o maná não caiu mais. Porque Deus não faz milagre por sensacionalismo, faz milagre por necessidade. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Você sabe o que eu quero te dizer com isso?
que Deus se responsabiliza de cuidar de você. O povo ficou 40 anos no deserto, ninguém nunca morreu de frio, ninguém nunca morreu de calor, ninguém nunca morreu de sede e ninguém nunca morreu de fome, porque o meu Deus que te chamou e que me chamou vai se responsabilizar de cuidar de cada um de nós, mesmo que seja no deserto. Aleluia, Deus. Eu tenho um amigo, e o amigo disse que ele no estado do Pará, e um dia ele zangado, porque estava com não sei quantos dias sem comer carne, e era sentado na beira da sua casa, e tinha perto da casa dele um açougue lá, e de vez em quando ele olhava assim, meu Deus, eu quero comer carne, não tenho dinheiro, Senhor, hoje eu quero comer carne. Ele disse que não fechou a boca, um cachorro roubou 2 quilos de carne, ele chamou pro rei, tomou a carne do cachorro e ó. Eita, glória a Deus. Um pastor de Goiânia, eu conheço a história, ele disse que estava sem comida em casa e ficou preocupado, Senhor, e agora Deus falou assim, levanta que hoje eu vou te dar dinheiro. Isso lá pelo começo, quando o real começou no Brasil, e ele disse que saiu assim, lá na rua assim, bem distante, ele viu uma multidão, uma roda de gente, ele chegou, botou a cabeça assim, tinha 2 bêbados brigando por causa de R$50, o que estava batendo ele assim, o dinheiro não é nem meu, nem seu, é do pastor, pega pastor, vai embora. Aleluia, Irmão, Deus. Deus tem as formas de cuidar de você. Aleluia, Deus. Eu passei um período da minha vida que a gente não tinha nada para comer em casa, abrindo um trabalho, e aí de repente a única coisa que vinha lá em casa durante mais de 20 dias, porque não dizia um mês, era uma galinha que a gente nem sabia de onde era, que vinha colocar um ovo, aí eu ficava esperando a galinha colocar o ovo, eu fritava e dividia no meio para mim e para minha esposa. E outra coisa, a galinha vinha sem ter um mês. Você sabe o que é? Você sabe, né? Se coloca de pé, irmão, o tempo já passou. Aleluia, Deus.